Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de... Bem-vindos, este é o projeto Ancestralidade, o Mundo Encantado dos Orixás. Ele foi aprovado pelo edital 11/2020 da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos do governo federal, organizados pela Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí, conta com o apoio do Instituto Campeões da Vida, que veiculará através do YouTube esta exposição, e também tem a realização ACM Produções. Hoje estaremos tendo contato com a ancestralidade afro-brasileira através das artes visuais. A artista Karen Buba é a criadora das obras que vamos apresentar hoje e ela nos falará a respeito de todo o processo de criação e da simbologia dos orixás e das entidades que fazem parte da ancestralidade afro-brasileira. Teremos também um especialista em cultura afro-brasileira, professor Reinaldo Velasquez, que irá contribuir com os conhecimentos a respeito dessas tradições, fazendo a ligação entre a ancestralidade e as artes. Vamos lá? Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, a chama de Angola nunca vai se apagar. Abastece o mundo inteiro com sua cultura milenar. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, expanda essa energia, toca desse umbo, vira birimbau. Chiama é nossa terra, oi, Angola é magia, é fenomenal. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. E a força nobre família que reinava em Angola, Nilsinga era a rainha, oi, guerreira destemida com o povo em Bangala. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. E Magi do Rio Kwanza, nas águas tranquilas pode assoviar. Nasceu uma guerreira, oi, rainha Nilsinga veio pra lutar. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. E Chicumba Ingongue, Monadengue, venha logo aqui aprender. Quilamba lavra tronco, olha para Ningoma fazer. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. A força da nobre família que reinava em Angola, Nilsinga era a rainha, oi, guerreira destemida com o povo em Bangala. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê,
chama, e. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, a chama de Angola nunca vai se apagar. Abastece o mundo inteiro com sua cultura milenar. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. ei, expanda essa energia. Toca desse umbo, vira birimbau. Chiama é nossa terra. Oi, Angola é magia, é fenomenal. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, aê, aê. Olá, é muito prazeroso estar hoje presente nesse projeto Ancestralidade, Mundo Encantado dos Orixás. Eu fico muito feliz em ver também a caminhada dessa grande artista, muito criativa, né? Que é a Karen Buba. Esse mundo encantado, a gente sabe muito bem que os orixás eles representam toda a nossa natureza. Os orixás eles representam a paz, a luz, eles representam a energia do ser humano, eles representam tudo aquilo que faz um povo se resgatar através da sua história e da sua dinâmica. Ela consegue realmente fazer uma obra totalmente criativa, mas que vem realmente da alma, porque todo aquele que preserva, que respeita, que tem a religião como sua doutrina de vida, quando vê os quadros dessa artista, consegue ver com que ela consegue transmitir com verdade e com clareza tudo aquele, o sentimento que representa os orixás, os Exu, né, da melhor forma possível. Sabemos que nós passamos por um grande episódio no século XVI, que foi a escravidão, que foi algo que fez uma nação inteira de africanos e que para cá vieram reis, rainhas, e esses reis e essas rainhas são, podemos colocar como Iemanjá, Iansã, Oxum. Todas essas rainhas aqui, elas conseguiram se manter viva, mantendo a ancestralidade de todo esse povo africano que foi realmente desumanizado através desse episódio da escravidão, através das religiões. A partir de 1888, com a abolição da escravatura, sabemos que foi os terreiros de religião, né, de matrizes africanas e brasileiras, que conseguiram fazer com que se fosse humanizado novamente, né, esses africanos escravizados, os índios. Nesses terreiros foi feito um grande resgate humanitário. Nesses terreiros foi feito, né, a cultura da roupa, da culinária, da espiritualidade, da saúde, da assistência. Podemos se dizer que esses terreiros foram o berço, né, o berço da reconstrução da história do Brasil e do ser humano. Então, quando eu vejo um projeto igual esse, quando eu vejo um artista igual esta, eu chego a ficar muito emocionado, porque o relato, independente da cor da pele, mas o sentimento, porque realmente todos os orixás, eles estão presentes no povo brasileiro. E digo isso, né, com essas obras, com esse tipo de projeto, nós podemos mostrar que o Brasil é um Brasil que deve sempre cultivar a tolerância, né, a tolerância religiosa, a tolerância independente de pele, independente de etnia, porque o Brasil, ser brasileiro,
é saber sobre a cultura afro-brasileira, é saber sobre os orixás, é saber sobre a sua história, é saber que essa energia vive conosco todos os dias, no ar, na água, na natureza, no verde, nas árvores, porque orixá é isso. Orixá é tudo aquilo que comporta a nossa vida hoje. Então, essas obras, esse projeto, essa artista merece realmente um grande valor. Karen, eu quero dizer para você que você é muito importante nesse projeto. Quero dizer para você que isso que você está fazendo hoje de desmistificar as religiões de matrizes africanas e brasileira através da sua arte, através dessa sua energia, dessa tua espiritualidade, é algo fantástico, que com certeza é um projeto de vanguarda e que com certeza muitos mais projetos virão, mas principalmente você está mostrando hoje que a cultura afro-brasileira, que as religiões de matrizes africanas, ela tem um grande contexto cultural. Siga em frente, penso que cada vez mais nós vamos estar fazendo estudos sobre isso, mas hoje a nossa grande estrela é a Karen Buba, com seus grandes projetos, com esse grande projeto, com seus grandes quadros, com a sua grande arte, e que vocês vão ter hoje uma aula, uma grande aula de ancestralidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Karen Buba e hoje eu vou apresentar para vocês a minha primeira exposição online intitulada Ancestralidade e o Mundo Encantado dos Orixás. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de agradecer o apoio do Instituto Campeões da Vida por ceder o espaço no seu canal YouTube para que a gente pudesse estar fazendo essa transmissão, e ao meu colega professor Reinaldo Velasquez, ele que é produtor cultural, capoeirista, e atua no resgate e na preservação da cultura afro-brasileira na nossa cidade, aí, que recebe as pessoas de braços abertos, que é Itajaí. Então, eu gostaria que vocês abrissem o seu coração, abrissem a sua mente, né, para que eu possa falar um pouco da minha vida, do meu trabalho, falar sobre a cultura afro-brasileira, sobre as manifestações culturais que trazem um pouco da África para o nosso dia a dia, né? A gente precisa aprender a valorizar essa cultura linda, aprender a respeitar, e só através do conhecimento é que a gente consegue chegar nesse momento, nessa compreensão. Então, eu sou Karen Buba, eu tenho 34 anos, sou nascida em Rio Negro, Paraná. Eu fui criada numa pequena cidade do interior de Santa Catarina, chamada Monte Castelo. Uma cidade, eu já saí já faz algum tempo, sou de família humilde, sou de origem simples, sou filha de militar e de uma professora exemplar chamada Justina, em memória. Ela foi minha grande incentivadora no campo das artes. A minha mãe, durante a minha adolescência, ela trabalhava fora e estudava para ajudar no sustento da casa. E quando ela ia para a faculdade, ela me levava junto para as aulas. E enquanto ela estava trabalhando, eu ajudava fazendo os trabalhos manuais da faculdade. Então esse foi o meu primeiro contato assim com essa vida artística, com a arte. Depois chega um momento na vida da gente que nós temos que tomar algumas escolhas, decidir sobre a nossa profissão. E naquele momento eu não me via com um perfil de professora como a minha mãe, então eu acabei estudando ciências contábeis e depois fiz uma especialização na área financeira, mas eu sempre fui amante da arte.
Eu acredito que eu não sobrevivo sem os meus números, sem as minhas tintas e sem os meus pincéis. E apesar de eu já ter conhecido e passado por vários lugares, foi em Itajaí que eu me encontrei. Eu resido aqui desde 2012, né? Nessa cidade eu fui acolhida, eu enxerguei um universo de possibilidades. Aqui me casei, aqui encontrei belezas naturais, encontrei uma cidade linda, uma cidade encantadora, com oportunidades de trabalho. E isso me fez acreditar que aqui eu poderia construir a minha vida. Então, essa cidade, ela nos acolhe de diversas maneiras, né? E em 2014, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer uma casa de religião aqui em Cabeçudas, na praia de Cabeçudas, Itajaí. E eu fui mais por curiosidade, como a maioria das pessoas, né? E para quem não me conhece, eu sou de origem católica, eu já visitei, já conheci outras igrejas, outras crenças, mas nenhuma delas me instigou tanto quanto o terreiro, né? Lá eu encontrei um mundo diferente do que eu já conhecia. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento, mas eu posso dizer para vocês que eu fiquei encantada com tudo que eu vi, né? Eu vi assim um ritual diferente, eu vi músicas, toques diferentes. Eu vi uma simplicidade que eu não vi em nenhum outro lugar até hoje, né? Eu me lembro bem daquela cena, as pessoas todas descalças, né, com pés no chão, tocando, batendo palmas, cantando, e não havia assim distinção de cor, não havia distinção de classe social. E as pessoas ali estavam procurando um único propósito, né? Que é buscar uma força, buscar uma ajuda, buscar um conselho. E a religião é isso, né? A religião de matriz africana, ela tem muito essa questão da simplicidade, e isso me encanta demais. Então, eu gostaria que vocês conhecesse um pouco mais da minha história para entender como que hoje eu me tornei uma artista que pinta orixás. Porque essa experiência, ela me fez perceber que eu apesar de ser branca de pele, eu me senti negra de alma, eu me senti mexida com aquele momento. Então, aquilo acabou despertando em mim uma vontade de conhecer mais sobre a religiosidade afro-brasileira. E a partir de então, depois de muito tempo, eu fiquei muito tempo parada no campo das artes, eu não sabia por onde começar, eu acabei comprando alguns materiais e comecei a pintar orixás. E sem que eu não tivesse, nunca na vida eu tinha pintado um quadro antes. Eu tinha feito outros tipos de trabalhos, mas quadro eu nunca havia feito. Então, depois, aquilo para mim foi uma descoberta nova, eu acabei gostando, eu acabei me sentindo bem, me sentindo feliz e fui dando continuidade a esse trabalho. Eu descobri que depois de um tempo que as minhas pinturas, elas não representavam apenas a figura de um orixá ou de uma entidade, mas eram obras carregadas de axé, carregadas de boas energias,
e que essa era a minha forma de me conectar com a minha espiritualidade. E foi aonde eu me encontrei. Depois disso eu acabei estudando um pouco mais, eu fui buscando aprender mais sobre a pintura, mais sobre os orixás, para que eu pudesse representá-los da melhor maneira possível. E eu, além dessa temática, a qual eu tenho um carinho muito especial, eu pinto também outros temas, né, que são animais, flores, figura humana, mas o que mexe de verdade comigo é a pintura dos orixás. Então, eu já participei também de alguns eventos voltados para a cultura afro na nossa cidade, e esse é apenas o começo de uma trajetória, de um caminho, e eu convido você a conhecer um pouco mais sobre ela. Então, agora que vocês me conhecem um pouquinho mais, eu vou parar de falar de mim, da minha história, e a gente vai falar sobre a ancestralidade, falar sobre os orixás, que são o tema da minha exposição. Nós vamos então prosseguir. Eu vou contextualizar um pouquinho para que vocês possam entender mais sobre as minhas obras, né? Eu vou convidar vocês para fazerem uma viagem um pouquinho no tempo, para que a gente possa compreender melhor. Então, assim, quando a gente aprende na escola sobre a história do Brasil, sobre a história da colonização, a gente aprende sim que para o Brasil foram trazidos muitos escravos capturados de suas terras na África, né, que foram explorados aqui na nossa terra. E só que esses livros, essas histórias não mencionam que junto com esses povos vieram também uma cultura, vieram suas crenças, vieram seus deuses, seus ritos, vieram a sua ancestralidade. E infelizmente, quando eles chegam aqui no nosso país, no nosso Brasil tão lindo, eles se viam obrigados a deixar essas raízes para trás, ou pelo menos escondidas, porque eles não podiam praticar as suas crenças, os seus costumes, né? Eles se viam obrigados a aprender o português, a praticar o catolicismo, né? A trocar seus nomes, né? Para que eles esquecessem da sua terra. Porém, apesar de tudo isso, o negro ele tem uma história de luta, uma história de resistência, uma história que merece ser lembrada e respeitada. E mesmo com todas essas opressões, o negro ele nunca nunca abandonou as suas raízes, os seus orixás, as suas crenças. Ele não podia cultuar a luz do dia, mas ele podia cultuar esses orixás na mata. E orixá nada mais é do que um elemento, uma divindade que está relacionada com os elementos da natureza, com as forças da natureza. Por isso que nós temos orixá da água, temos o orixá da floresta, das matas, dos mares, né? Então, todas essas forças, elas têm uma representação e têm uma importância para os afrodescendentes. Então, o negro, como uma forma de driblar essa opressão, ele acabou associando as suas divindades, muitas vezes, aos santos católicos, associando pelas características, pelas semelhanças, e enquanto isso ele fazia a sua oferenda, os seus rezos, de uma forma que ele pudesse manter
essa espiritualidade. E é aí que surge o sincretismo, né? Porque ele tem o orixá dele e ao mesmo tempo ele acaba associando a um santo da Igreja Católica para que pudesse perpetuar esse culto. E quando isso não era possível, também a gente sabe que eles davam um jeitinho de cultuar na mata, no terreiro, no chão de terra, por isso que leva o nome terreiro, né? Porque eles faziam esses cultos, essas oferendas, assim, né, dentro da mata. Então, esse é o começo de uma história. Então, é aí que surge também o sincretismo, né? Que era uma forma deles continuarem cultuando os seus orixás, né? Que trazidos do panteão africano, e associando aos santos católicos. E aí eles podiam fazer os seus rezos, fazer a sua oferenda, fazer a sua saudação, sem ser reprimido por conta disso, né? E ao mesmo tempo também eles davam um jeitinho de cultuar esse orixá na mata, de fazer um trabalho na mata, de ter o seu orixá respeitado, o seu orixá cultuado dessa forma. Então é aí que também surge o terreiro, né? Porque eles não podiam cultuar o orixá na casa grande, na casa do senhor de engenho. Eles precisavam fazer isso no chão de terra, geralmente à noite, né? E sempre de uma forma escondida. Então, essa história, ela acaba sendo às vezes esquecida de ser mencionada quando a gente fala de ancestralidade. E então isso é o que me motiva, conhecendo essa história, esse fundamento. Porque que acontece? Não era simples de manter essa cultura, de manter essa tradição, né? Era um sacrifício, mas o negro sempre foi movido pela fé. E eu acho que isso tem grande importância para nós. E o que acontece? Eu queria comentar também que a questão da resistência ao longo do tempo, que mesmo depois de ter a abolição, de ter sido libertado, o negro continuou sofrendo algumas dificuldades na vida e isso acaba se perpetuando e ele vive essa luta. Então, o que acontece? Aí, quando ele passa a ter a liberdade, eles começam a se reunir em pequenos grupos, de uma forma ainda escondida, eles começam a se comunicar, começam a identificar semelhanças entre eles. E aí começa a surgir os pequenos grupos fechados, que começa a dar origem ao que nós chamamos de candomblé. O candomblé é uma religião mais primitiva, uma religião que tem uma representatividade e é bem difundida no Brasil hoje. Ela é muito forte na Bahia, né? Eu já tive a oportunidade de estar na Bahia, conhecendo essa terra maravilhosa. E quando a gente vai para lá com essa consciência, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, o candomblé, ele é uma religião mais pura, né? É uma religião que se formou a partir do agrupamento dos negros. Enquanto que mais tarde, né, no século XIX, começou a surgir a Umbanda. Como é que surgiu a Umbanda? Ela foi a partir, o precursor da Umbanda foi Zélio Fernandino de Moraes, né, que aos 17 anos de idade tinha uma enfermidade, uma paralisia, e eles não conseguiam resolver esse problema dele. E aí ele acabou, um belo dia, ele acordou e disse: amanhã eu estarei curado. E ninguém sabia como ele conseguiu, da onde que ele tirou aquela informação. E acabou que ele realmente, no dia seguinte, ele voltou a andar. Então, isso deu início a uma nova fase na religião de matriz africana,
Porque o que acontece? O candomblé é uma religião mais pura, uma religião que veio propriamente da cultura africana. E a Umbanda, ela veio, é uma religião que surgiu da miscigenação de culturas, da miscigenação de crenças. Ali nós temos hoje manifestações desde o espírita, temos manifestações católicas, temos manifestações africanas, temos manifestações indígenas. Então, isso foi aumentando com o passar do tempo. Mas o nascimento da Umbanda aconteceu nesse momento. Foi em novembro de 1908, que surgiu essa religião tão linda. E ela era uma religião, apesar de ser vinculada às classes mais inferiores da sociedade, ela também era procurada por pessoas de classes mais altas, porque alguns, claro, não acreditavam, né, nessa religiosidade, mas na hora que a gente precisa, a gente não escolhe religião, a gente busca uma ajuda, busca uma força, e não importa de onde ela venha. Então, esse foi um pouquinho da história, né, envolvendo a questão da chegada dos negros, da origem do candomblé, da origem da Umbanda. Obviamente que talvez tenham interpretações diferentes sobre essa história, mas eu estou compartilhando com vocês aqui um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu aprendi e que eu acho importante que vocês saibam. E o que acontece? Depois de conhecer um pouco dessa história toda, foi assim importante para me motivar, para me inspirar a fazer as minhas obras, porque elas não têm apenas um cunho estético, elas têm um cunho histórico, elas têm uma representatividade, elas têm uma força. Então, os orixás, eles são importantes na nossa vida, eles fazem parte de mim, e é através deles que eu me conecto com esse mundo, né? Eu tenho hoje uma coleção de obras, de pinturas. Eu procurei trazer, através desse trabalho, uma leveza, um colorido, porque eu gosto muito de cores. Então, eu procurei trazer nas minhas obras um pouco dessa riqueza, um pouco dessa iconografia presente na cultura afro-brasileira e lembrar vocês que ela está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa vida, ela se manifesta de diversas maneiras, porque hoje nós temos a presença da cultura na música, na culinária, temos na dança e temos no esporte através da capoeira. E a minha forma, e o que eu venho apresentar para vocês é meus trabalhos, minhas obras na parte de artes visuais, onde retrata um pouquinho de cada orixá, né? Lembrando que nós temos orixás que vieram do panteão africano e outros que foram sendo incorporados, outras entidades que foram sendo incorporadas à religião, conforme foi ocorrendo essa miscigenação. Então, não é algo, a nossa religião, ela não tem assim um livro, ela é uma cultura que é transmitida especialmente pela oralidade. Então, a gente tem que preservar isso e manter essa cultura viva, e eu vou apresentar para vocês esse trabalho lindo. Espero que vocês gostem e aprendam junto comigo nessa caminhada aí. Vamos lá, vamos conhecer, e vou apresentar para vocês agora. Então, prosseguindo, eu vou falar aqui sobre as minhas obras. Eu vou compartilhar com vocês como é que eu inicio esse trabalho.
Geralmente eu passo por um momento de concentração, eu acendo meu incenso, eu faço as minhas orações e peço para que o orixá trabalhe junto comigo e que eu possa levar essa energia boa para a minha pintura e que essa pintura um dia chegue na casa de alguém que precise, de alguém que seja especial tanto quanto o meu trabalho. Então eu vou começar falando sobre o orixá Oxalá, que é um orixá considerado e cultuado como o maior e mais respeitado de todos os orixás, né, do panteão africano. Ele simboliza a paz, é o pai maior das nações, das religiões, dos homens, criador da humanidade, muito sábio, benevolente com os filhos, é associado à criação do mundo, né? Então ele leva os seus filhos pelos caminhos da vitória. Ele é associado aos assuntos que envolvam esperança e a confiança em Deus. Então ele costuma ter duas denominações, sendo Oxalá para um orixá com uma representação mais velha e Oxaguiã para uma representação mais jovem. Ele traz, geralmente é um senhor, né, uma figura vestida de branco, que traz ou uma espada ou traz um cajado, né, que são símbolos de Oxalá. E eu coloco na minha pintura um pouco do branco e um pouco do azul, porque remete assim a uma lembrança mais celestial. Eu trago algumas nuvens para representar esse céu, essa energia, essa divindade superior. Coloco também um pombo branco por simbolizar a paz, né? E faço essa mescla de cores como uma forma de compor uma representação desse ser supremo, que para mim, para uns chamam de Deus, para outros é Oxalá e para outros tem outro nome. Mas independente da religião, ele representa a mesma figura, que é a figura de um ser supremo que rege o nosso universo. Ele, no sincretismo, ele foi associado geralmente a Jesus Cristo, e a gente percebe quando nos terreiros de Umbanda sempre tem algumas imagens de santos católicos, e de Jesus sempre está lá, porque ele faz parte dessa representação, né? E todo santo, todo orixá, ele tem uma saudação, né? E Oxalá, sempre se fala Oxalá meu pai, Oxalá venha me ver, e a gente sempre invoca para que Deus, Oxalá, esteja presente na nossa vida. Então eu procurei representá-lo desta forma. E uma coisa importante que eu gostaria de mencionar, que eu coloco assim em todas as minhas obras, é que ela traz uma dualidade de cores. Vocês vão perceber que sempre tem um lado branco e tem um lado negro, porque eu vejo que o Brasil não existe sem o negro, não existe sem o branco. Então, nós somos miscigenados, e eu quis trazer isso para minhas obras, trazer essa representação. Nós não somos de uma única cor, nós somos essa riqueza de cores, né? E por isso eu trago ela para o meu trabalho em todas as pinturas que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou prosseguir falando sobre Oxum. Oxum é uma orixá feminina, né? Na religião Yorubá é a orixá que reina sobre as águas doces, sobre as águas da vida, porque ela é uma substância essencial para a perpetuação dos seres vivos, né, no planeta. Ela está presente nas cachoeiras,
ela é considerada a senhora da beleza, do ouro, da fertilidade, da maternidade, porque ela tem o poder de gerar a vida, né? É a senhora da sensibilidade, ela está ligada às riquezas espirituais e materiais da vida, né? Ela é uma orixá vaidosa, ela tem uma delicadeza, ela tem um empoderamento feminino e é também a orixá do amor, né? Então, quando a gente vê uma incorporação de Oxum dentro de um terreiro, geralmente tem o choro, porque é a sensibilidade dessa orixá sendo transmitida para os seus filhos. Ela é uma mãe, né, e é uma mãe que cuida dos seus filhos. Dentro do sincretismo, ela é associada geralmente à Nossa Senhora da Conceição, e na minha pintura eu trouxe representando as ondas de uma cachoeira, representando o amarelo, que é a cor predominante dessa orixá, através da flor, através da vestimenta, através dos seus adornos, né? Trago também um espelho, porque o espelho, geralmente essa orixá, ela se vê no espelho, o espelho faz parte de um objeto que está presente na sua representação. Então, eu quis trazer um pouco dessa simbologia. E é uma orixá muito linda, uma orixá doce, uma orixá muito importante também. Orixá Oxóssi, comentando também que nós temos, sempre se fala que nós temos um orixá de cabeça, uma mãe e um pai de cabeça, que são orixás cujas características influenciam no comportamento de uma pessoa. Então, eles atribuem essas características aos seus filhos. Então, se é uma pessoa, por exemplo, acabei de falar de Oxum, é uma pessoa muito chorona, uma pessoa muito emotiva, provavelmente ela é filha de Oxum. E assim vai. Cada orixá tem a sua característica e nós temos essas características em nós também, né? Voltando para a obra de Oxóssi, nós temos um orixá da mata. Ele tem domínio sobre o arco e sobre a flecha, né? E apesar de muito simples, essa imagem ela estabelece uma teia de interpretações por conta da mitologia, da importância desse orixá nas manifestações afro-brasileiras. Ele, pelo fato dele portar armas, ele tem uma vinculação direta com a vida e com a busca da sobrevivência, né, do sustento da nossa casa. Em suas representações, a utilização das armas remete prontamente à caça, né? E ele é adorado como um caçador habilidoso que não desperdiça a valorosa chance que tem para alcançar o seu objetivo. Em razão da sua sabedoria, da sua destreza, ele é relacionado muitas vezes com a busca incessante pelo conhecimento e pela conquista das coisas. No sincretismo, ele geralmente é associado a São Sebastião, se saúda como Okearô, né? E eu trago na representação dessa obra a flecha, que é tão importante para ele, apesar de eu não ter colocado o arco, que também faz parte, né? Mas eu coloco a flecha, que é um dos seus símbolos, coloco na sua vestimenta as suas cores, coloco também a pele, representando a pele de um animal, por ser um orixá caçador, né? E coloco também as folhas verdes em diversas tonalidades,
que é para representar a nossa mata, que é para representar a nossa floresta e representar aonde ele tem domínio, onde ele tem a sua influência, tá certo? Então esse é um orixá que se manifesta sempre vinculado a essas características. Também traz, importante mencionar, geralmente traz um chapéu, alguma coisa assim, que faz parte da sua vestimenta, né? Também um objeto que vincula aí ao orixá. Vamos falar sobre a Iemanjá. Iemanjá é uma orixá de um poder e de uma importância muito grande, tanto na religião afro-brasileira quanto no Brasil afora. Ela é chamada de a Grande Mãe, Rainha das Águas, Sereia, Janaína. Ela recebe várias denominações, mas a orixá é a mesma em todas as religiões. Então, ela é uma figura que está ligada à maternidade, recebe homenagens sempre no dia 2 de fevereiro. Aqui em Itajaí, inclusive, ela recebe uma homenagem muito especial e tem como oferendas alguns alimentos como peixes, como rosas, como palmas brancas, e é muito associada a Nossa Senhora dos Navegantes, protetora dos navegantes, dos navegadores, dos pescadores, né? Tudo que tem relação com o mar. E na minha obra eu trago um pouco dessa associação. Eu trago a simbologia do peixe, eu trago a simbologia da água do mar, trago a simbologia do barco, né, como um navegante, e também a estrela do mar no colar, com detalhes que associam a essa orixá. Eu represento ela tanto em tons com água, um azul assim, um verde água, quanto um azul mais escuro. Ela não tem assim uma obrigatoriedade de na religião também se representa ela como uma entidade, um orixá de pele branca. Eu gosto de deixar ela sempre com um pouco mais de cor, porque acho que o Brasil é isso, é miscigenação, é cor, e trago essa representação dessa forma. Então, Iemanjá é a nossa orixá, é a minha mãe de cabeça, a qual eu respeito, a qual eu tenho profunda admiração, e eu pinto ela todos os anos, e presto as minhas homenagens, assim como muitas pessoas que são devotas a ela. Então, essa é a nossa mãe Iemanjá. A saudação que se faz para ela é Odoiá, Odociaba, que significa salve a senhora, salve a rainha do mar. Vamos falar um pouco sobre Xangô. Xangô é um orixá que rege a justiça, tanto a justiça divina quanto a justiça dos homens, de forma imparcial, né? Ele está relacionado ao fogo, ao trovão, aos raios. É um orixá viril, um orixá forte, um orixá bravo e muito justo. Então, ele atua nas questões relacionadas à justiça kármica, e considera não somente as ações das pessoas nessa vida, mas em vidas passadas também. Então, ele tem como características a misericórdia, a justiça, a lealdade, o espírito guerreiro, e também um arquétipo de conquistador e justo.
A sua saudação é Caô Cabecilê, e eu trago então na minha obra essa representação do raio, trago a representação da pedreira, que ele é um orixá que reina na pedreira. Temos também a representação da balança da justiça, e ele está sempre acompanhado do seu machado de Xangô. Então, sempre que vocês verem um machado, verem essa representação, podem ter certeza que estamos falando de um orixá que fala da justiça, né? Um orixá que a gente às vezes pede auxílio para que as coisas sejam feitas conforme a sua vontade, né? Porque nós vemos tantas coisas acontecendo e às vezes a gente só pode contar com essa ajuda divina, porque às vezes a justiça dos homens é falha. Então eu trago isso na minha obra, e as roupas dele também geralmente são vermelho e branco, e essa é o nosso orixá Xangô. Vamos falar sobre Yansan. Alguns chamam de Oyá. É uma orixá feminina, ela tem um temperamento mais agressivo, e que quer dizer a mãe do céu rosado, a mãe do entardecer, e é uma orixá conhecida como uma deusa guerreira. É uma senhora responsável pela força dos ventos, dos raios, das tempestades, e ela comanda os espíritos dos mortos, né, com um rabo de cavalo chamado de Eruexim, e que é um dos seus símbolos. Assim como a espada, ela é delicada como uma borboleta e brava e forte como um búfalo. Então, em muitas representações vocês vão encontrar esses dois elementos. Eu trago aqui na minha obra apenas a questão dos raios, trago a representação dos ventos através do seu laço ali, vermelho e amarelo, e a sua espada. Yansan também traz sempre uma espada na mão, porque ela é guerreira, porque ela encara os desafios da vida, e ela também representa o movimento, o fogo, a necessidade de mudança, as transformações materiais, os avanços tecnológicos e intelectuais, e também luta contra as injustiças. No sincretismo, ela é associada a Santa Bárbara, e ela também tem as suas cores, às vezes são vermelho e rosa, às vezes é vermelho e amarelo, às vezes é só vermelho e branco, então varia muito. E todas essas linhas do orixás, esse é apenas uma representação, mas existem às vezes vários tipos de Yansan, existem vários tipos de Oxum, e essa é apenas uma simples representação. Mas se nós formos estudar a fundo, nós vamos encontrar mais orixás dentro dessa classificação. Então, eu trago para vocês essa imagem. Eu confesso que é uma das minhas preferidas, porque me traz um pouco dessa força, essa vontade de lutar, essa vontade de vencer. E eu acho que nós temos que pedir sempre a ajuda de Yansan para que a gente consiga aí passar pelas dificuldades das nossas vidas, né? E é isso. Vamos falar então um pouquinho sobre Ogum. Ogum, ele é símbolo de luta, de conquistas. Ele é um orixá muito respeitado e cultuado aqui no Brasil. Tem várias canções que mencionam o Ogum, até porque ele também, no sincretismo, ele é associado a São Jorge, né? São Jorge Guerreiro, e ele é destemido,
ele nunca abandona sua causa, ele é a figura do comandante supremo e quem necessitar de sua proteção nos momentos de perigo pode chamar por Ogum, né? É um orixá que ferve seu sangue numa batalha e ele lutará sempre com todas as suas forças. Por isso que ele é considerado orixá da guerra, mas não guerra no sentido de morte, né? É um orixá que guerreia pela paz. E é o Senhor responsável pelos metais, pelas estradas de ferro, pelos objetos de trabalho, né? É conhecedor de segredos e sabe muito bem fabricar os instrumentos necessários para a batalha e para o trabalho, especialmente na terra, né? Então é uma divindade que inspira constantemente não só artistas, né, mas também compositores. E eu trago então nessa obra a representação de Ogum com as suas principais cores, que são o vermelho, o azul e o branco. Trago também a representação dos objetos de guerra, da sua espada, do seu escudo, da sua corrente, o seu capacete, porque ele é um cavaleiro, é um guerreiro, e também represento a planta que nós geralmente temos na nossa casa, que é a espada de São Jorge. A espada é uma planta que se atribui também à questão da proteção, né? Ela traz uma energia boa para a nossa casa e essa é a forma que eu trago a representação de Ogum para vocês. Ele tem, todos os orixás geralmente têm uma guia, tem um colar, então eu trago também aqui um colar para Ogum, embora seja um homem, mas ele também tem os seus adornos, os seus encantos. E é isso, então as cores das ferramentas, das vestimentas desse importante orixá do panteão africano. Vamos falar então agora sobre Nanã. Nanã é uma orixá mais velha, ela é rainha da lama, é um orixá feminino e relacionado com a origem do homem na terra. Ela tem o seu domínio relacionado com as águas paradas, com os pântanos, com a terra úmida e do ponto de vista divino, a sua relação com o barro, essa mistura de água e terra, coloca essa divindade nos domínios existentes entre a vida e a morte. Então, por isso, porque a água é o elemento que liga a vida e a terra. Então, nós compreendemos que esse princípio, ela está ligada ao princípio e o fim da existência. Né? Ela é reverenciada em cânticos que rogam pela extensão da vida, o adiantamento da morte e representada por uma senhora idosa. Né? Então, na minha pintura, eu tenho as cores de Nanã, que é o lilás. Eu não trago a cor da lama nessa obra, porque eu quero trazer uma obra mais leve, uma obra que tenha também um significado para mim. E eu acrescento também nessa representação o xaxará, não lembro como chama agora, e também eu trago na sua cabeça uma representação de uma flor de lótus, porque para mim a flor de lótus é uma planta fantástica, resiliente, e ela consegue gerar vida, consegue ser bela nascendo a partir de um pântano. Então eu acho que Nanã e a flor de lótus elas são parte uma da outra, não tem como separá-las. Então no sincretismo ela é associada a Santa Ana e nós saudamos Nanã com Saluba Nanã. Então essa é a orixá, é uma orixá sempre representada por uma senhora mais idosa e presente também na
nesse panteão de divindades que vieram dos nossos ancestrais. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Abaluaê. Esse é um orixá que ele também tem outras denominações, mas no fundo representam a mesma entidade, o mesmo orixá, né? Alguns chamam de Omolu, outros chamam de Abaluaê, outros chamam de Xapanã. Então ele é um orixá temido entre as pessoas, né? Temido na terra, porque ele é responsável pela terra, ele é responsável pelo fogo, pela morte, né? É da terra que tudo nasce e tudo tem seu fim. Então ele recebe muito respeito das pessoas, ninguém esconde nada dele. Então ele sabe dos detalhes da vida de uma pessoa, ele sabe das feridas que cada um carrega, até porque é um orixá que carrega uma enfermidade e ele não quer que nenhuma pessoa passe por essa dor. Então por essa razão ele é muito associado à saúde, à cura, e momentos como esse em que nós estamos passando de pandemia, é a Abaluaê que nós recorremos pedindo pela cura do mundo. Então ele tem um grande poder, né, tanto para causar uma epidemia quanto para curar e qualquer mal. E ele sempre carrega o seu xaxará. Eu represento isso na minha obra, né? Esse xaxará serve para espantar as energias ruins, os eguns, que são os espíritos que não são bem-vindos, né? Ele tem um corpo coberto por uma palha e nenhum humano, nenhuma pessoa consegue ver o corpo de Abaluaê. Dizem que ele brilha como o sol e por isso anda sempre curvado, como quem sente uma dor intensa, um sofrimento. E como ele brilha como o sol, ninguém pode ver o que está por baixo da palha, por isso que ele usa essa vestimenta. Então eu trago esses elementos para a minha obra, né? Através das minhas linhas eu trago essa representação da palha, né, com o colorido, trago a representação da pipoca, que a pipoca está relacionada também à cura, quando se toma um banho de pipoca, faz uma limpeza com a pipoca, para trazer saúde para uma pessoa que está precisando. Então, essa é uma característica desse orixá. E no sincretismo ele é associado a São Lázaro. E nós saudamos, né, esse orixá com a expressão Atotô meu pai, né, peço a quietude meu pai, e ele que nos traga a cura que todos precisamos, seja a cura física ou seja a cura da alma. Então esse é a representação de Obaluaê. Temos também Oxumaré, alguns chamam de Oxumaré. Esse é um orixá que está ligado à mudança, à transformação das coisas, à passagem do tempo. Alguns dizem que ele tem a representação masculina, outros dizem que ele pode ter uma forma masculina ou feminina, não pode ser cristalizado em nenhuma delas. Mas ele permeia a vida, a dualidade da vida, o dia e a noite, o bem e o mal, e a morte também está vinculada a sua compreensão, né? Ele é senhor de tudo que é alongado, então por isso que ele traz na sua representação uma cobra e também traz a representação do arco-íris, né? É um orixá que coordena o dinamismo dos movimentos da terra e que se um dia ele viesse a perder as suas forças, o mundo acabaria, né? Então, que o planeta não deixe de se movimentar. Então, esse é um orixá responsável pelos movimentos de rotação e de translação. Então, os seus ciclos são movimentos do mundo. Ele mora no céu, ele vem à terra visitar seus filhos por meio do arco-íris. E
E ele é uma grande cobra envolvendo a terra e o céu, né? Então ele é responsável por esse fechamento de ciclos. E eu trago isso na minha obra, trago a representação de Oxumaré através das cores do arco-íris, saindo de sua cabeça como sendo a continuidade da representação desse orixá. E trago também a representação da cobra. Em alguns casos, o corpo desse orixá é associado a uma cobra, mas no meu caso eu trouxe ela em volta do seu pescoço como um símbolo desse importante orixá. Então ele traz essa vitalidade, ele traz essa força e está representado de uma forma que eu gosto muito, por gostar das cores, e é isso aí. Vamos falar então agora um pouquinho sobre Ossain, alguns chamam de Ossanha. É um orixá das plantas sagradas e milagrosas. Ele possui poder sobre qualquer tipo de vegetação e consegue extrair a cura de todos os males através das plantas, né? Eu sou fã desse orixá, eu gosto muito dele, porque eu sou muito adepta à medicina natural, né? Então, e esse é um orixá que está associado à saúde, que auxiliam aqueles que buscam uma vida saudável, e na cura através das folhas de ossanha tem um axé oculto, né? E tem uma vibração diferente, tem a vibração do poder da terra, que é alimentada pela natureza, pela chuva. Então ele é um orixá um pouco mais misterioso, ele não é tão simples de ser encontrado, mas porque ele tem um comportamento bastante reservado. E ele não tem assim nenhuma relação com os demais orixás, né? E não se sabe muito sobre ele, mas ele tem essa característica. Ele é associado no sincretismo a São Benedito, né, da Igreja Católica. E São Benedito era um negro, protetor dos escravos e afrodescendentes. Ele tem como símbolo, eu trago aqui também nessa obra, que é uma haste de ferro, no formato de um leque com 6 pontas, e no seu centro nós temos um pássaro que é considerado o pássaro do poder, que pode ir a todo lugar. Então essa é a simbologia e a representação do poderoso axé de Ossanha, que além de curandeiro também é feiticeiro. E eu trago isso para minha obra. Então, continuando a exposição, eu vou apresentar para vocês agora o orixá Logun Edé, né? Logun Edé é um senhor guerreiro de Edé, né? Caçador guerreiro da cidade de Edé, na Nigéria. E no Brasil é um orixá que não se tem tanta informação em relação aos outros orixás. E ao contrário do que se pensa, ele é um orixá adulto, né, masculino, guerreiro, caçador, e às vezes ele é confundido com uma criança porque ele se apresenta como uma estatura mais baixa, né? Então acaba sendo às vezes confundido. Mas ele também, ao mesmo tempo, é um orixá da pesca, um orixá dos rios, né? Ele é simultaneamente pescador e caçador, e até porque dizem que o Logun Edé, ele é filho de Oxum e de Oxóssi. Então ele traz essas características na sua entidade, na sua representação, né? Desses dois importantes orixás. E por isso que ele tem essas energias presentes, né? Então ele tem um pouco da questão do pai e da mãe. Por isso que trago na obra a representação do caçador, né? Através do arco e flecha. Tem também a questão da vestimenta, do chapéu, né, do peixinho ali pendurado no pescoço. Então eu faço essa relação com os seus pais.
ele carrega essas características na representação dele. Agora, daqui para frente, eu vou falar sobre umas entidades que são mais relacionadas com o desenvolvimento da religião afro-brasileira no nosso país. Então, tem entidades que sim vieram do panteão africano e tem aquelas que foram surgindo, né? Porque na verdade tem muitas delas são resultado de pessoas que viveram em vidas passadas, que tiveram algum tipo de experiência de sofrimento e que voltam reencarnados para ajudar outras pessoas, porque todas essas entidades fazem parte de um processo de evolução. Então, é muito comum a gente encontrar o uso do tabaco na Umbanda, né? Ele é tido como um agente purificador, né? Os Exus e caboclos, eles costumam usar charutos e os pretos velhos costumam usar cachimbos. Então, esse é um material que faz parte dos ritos. Tem muita gente que não gosta, né? Mas é uma forma da gente trabalhar aí a espiritualidade, trabalhar a purificação dentro das casas. Então eu vou começar falando assim dos caboclos. Os caboclos, eles remetem à presença dos espíritos ameríndios, né? Das primeiras civilizações que habitavam o Brasil na época do Brasil colonial. E era uma sociedade totalmente organizada, tudo era feito por eles, né? Desde o plantio, a colheita, a busca pelo alimento, até as moradias, né? Então eles conhecem tudo que se relaciona com a terra e pertencem a uma linha de uma força espiritual muito grande. São naturalmente guerreiros, humildes, observadores, sábios e procuram nos ajudar em tudo que podem. Eles costumam, como todo índio, ele costuma trazer um sotaque assim um pouco diferente, mais arrastado, uma linguagem simples, são mais sérios, mais quietos e muitas vezes eles iniciam, cumprimentam e se despedem com um brado, com um grito, com um assovio. Então, quando você encontra isso numa casa de religião, você está se deparando com a presença de um caboclo, né? Eles são entidades fortes e geralmente usam penachos na cabeça e são representados dessa forma. Então, eu trouxe essa representação indígena, que é a representação do que a gente chama de caboclo. Existem vários tipos de caboclos e caboclas dentro da religião. E eu trouxe para vocês essa expressão na minha pintura, né? Trouxe o colorido das penas das aves brasileiras, né? Trouxe a pintura indígena, né, no rosto e um pouco do seu habitat, da floresta. E é isso que eu procurei representar nessa minha obra. Vamos partir para a representação dos boiadeiros. Os boiadeiros, eles têm esse estereótipo de homem mais sertanejo, da vida simples e que age instintivamente de forma que consiga compreender melhor o meio em que ele habita, né? Ele pode ser descendente de brancos, negros e índios, né? Essa mistura, e é um verdadeiro mestiço, né? Queimado do sol, né? Porque passa a vida no campo, cuidando do gado, cuidando da agricultura, né? Então, o boiadeiro, eles foram pessoas evoluídas, com laços fortes com a natureza, né? Dominavam a arte do cuidado do campo, né? E então eles resolveram continuar suas missões espirituais através dessa entidade. Então eles fazem parte de uma linha, vamos dizer, intermediária, né? Eles atuam na limpeza do terreiro, né? Mais uma linha tanto na linha da esquerda quanto da linha da direita.
e são conhecidos por trazer harmonia até para as relações assim, mais improváveis. Enquanto os malandros, os baianos, eles são conhecidos pela alegria, o boiadeiro ele é mais sisudo, ele é mais fechado, ele é mais sério. E ele traz essa vestimenta assim de boiadeiro mesmo, né? Ele traz o chapéu de couro. Eu trouxe a representação do cactus para representar um pouco dessa paisagem mais nordestina. Trouxe ali a pintura a representação da cabeça de boi, né? Para associar a entidade. Traz um laço vermelho, que é muito comum. Se fosse representar um boiadeiro um pouco mais sulista, talvez eu mudaria a paisagem um pouco, mas a figura dele ele continua sendo a mesma, né, com essas características de simplicidade. Então, o boiadeiro ele usa realmente roupas típicas de peão, né? Tem alguns elementos que também fazem parte da representação dele. Então, o boiadeiro ele usa a roupa típica de peão, né? Porque ele é um homem simples, um homem que lida na terra. E tem outros elementos que também representam essa característica desse orixá, né? Alguns tocam berrante, alguns trazem a representação do chifre, as botas de couro, né? O couro na vestimenta, né? Eles geralmente quando trabalha-se o fumo na incorporação, eles trabalham com cigarro de palha, né? Com sementes de olho de boi. Então, são vários elementos que vão associar, que vão fazer parte da representação dessa entidade. Nós temos também a linha dos baianos, né? O caboclo ele é a mistura das três raças, e o baiano ele é mais uma mistura do negro com o branco. Então, ele não é baiano necessariamente porque ele veio da Bahia, ele é baiano porque ele tem relação com o litoral, com a área de praias, com as áreas de porto, né? E então ele é um espírito associado, também um espírito associado à figura do nordestino, né? Porque geralmente são pessoas também resistentes a adversidades, que podem se manifestar como figuras mansas, tranquilas, né? Pacientes, às vezes um pouco preguiçosas, que gostam de beber uma água de coco, né? Ou uma batida de coco, às vezes fumam, às vezes não, né? Mas são guias importantes também e tem relação também com as pessoas que migraram do Nordeste para as grandes cidades. Então, ele é um espírito considerado um espírito novo dentro da religião, né? Ele surgiu mais ou menos na década de 50 e 60, né? Que quando ocorreu o fluxo migratório de nordestinos para o estado de São Paulo. Então, tem essa relação com a figura do baiano. E existem várias entidades também dentro dessa linha de baianos. Eu quis trazer um pouco da representação, por exemplo, do Zé do Coco. Então, por isso eu trouxe ali na minha pintura um pouco das fitas do Bonfim, das fitinhas da Bahia. Eu trouxe a representação do coqueiro, né, que remete ao nosso litoral, e propriamente ao coco, que é uma fruta típica da região de onde vem esse povo, essas entidades, né? E como eu já mencionei anteriormente, são entidades que reencarnaram e vêm para ajudar as pessoas com o seu trabalho, com a sua orientação, com a sua energia. Esse é o baiano, eles são muito queridos, eles têm um gingado muito especial dentro dos terreiros e eu gosto muito dessa linha também. Eu vou falar um pouquinho da linha dos ciganos. Eu não trouxe a representação do cigano propriamente dita, né? Mas eu trouxe a representação de Santa Sara, que é a santa protetora dos ciganos. Os ciganos representam o povo do Oriente,
que também cruzou o mar em busca de novos lugares, de novas experiências, de uma vida nova, né? Buscando talvez uma vida mais próspera. Enfim, não sabemos o motivo, mas são seres, são entidades com rituais específicos, né? Que cultuam muito a natureza, os astros, né? Eles trabalham em função do progresso financeiro, ajudam a resolver causas amorosas, né? E antes eles eram confundidos até com outras linhas, né, de trabalho, como as pombagiras ou os exus, mas até por utilizarem nomes muito parecidos. Mas hoje eles já são reconhecidos como uma linha de trabalho separada, distinta. Então, eles não possuem assentamentos, né, ferramentas de força espiritual, mas eles são cultuados com taças de vinho, de água, né, doces finos e frutas, e trabalham com as energias do Oriente, cristais, incensos, né. Tu sempre vai ver que nos terreiros o incenso tem cristais, tem pedras energéticas. Então é essa mistura que faz com que a religião seja tão rica de detalhes, tão rica de informações. E eu trouxe então a Santa Sara, que é a protetora, a padroeira desse povo, né? Uma santa mulata, que traz uma coroa, que traz um manto, que eles gostam muito da flor do girassol. Eu acho que o girassol simboliza prosperidade, e eu trouxe essa representação para a minha obra. E é uma santa respeitada por todos, né? Então ela está presente nos terreiros como a protetora do povo do Oriente. Chama-se Santa Sara Kali, tá? Ela orienta as missões espirituais dessas entidades. Nós temos também a presença dos herês. Alguns chamam de Ibejada, né? São entidades que apresentam-se como crianças, na figura de crianças. Elas são alegres, são brincalhonas, representam um pouco da ingenuidade, da pureza de espírito, né? Então o terreiro ele cultua desde do início até o fim de uma geração. E essas crianças, esses herês, eles costumam usar chupetas, comer bolos, balas, doces de todos os tipos, chocolates, fazem brincadeiras, gostam de refrigerante, né? Brincam com as pessoas. E assim, eu particularmente eu fujo dos herês, né? Porque eles fazem a festa mesmo. Mas eles são entidades que trazem assim um pouco da pureza de espírito, porque quando a gente cresce, a gente perde um pouco dessa pureza e a gente deveria conservar mais. Então eles vêm para nos mostrar da importância de manter essa pureza no nosso coração, né? Eles fazem travessuras também, né? Não por maldade, mas é porque faz parte do espírito de criança. Nós cultuamos as crianças através da representação de Cosme e Damião no sincretismo, né, na cultura católica, e assim é sempre feito uma festa, uma homenagem, né? Eu tive a oportunidade de estar na Bahia no dia de Cosme e Damião, comendo um caruru, comendo o prato típico, comendo o docinho, né? Existe todo um trabalho em função dessa ibejada. Então eu trouxe a representação da criança, do menino, da menina, com cores alegres, com brinquedos, com a chupeta, com doce, tudo o que remete a essa linha de entidades, que são as crianças, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre os pretos velhos. Eu, particularmente, sou apaixonada por essa linha de trabalho, né? Eu respeito muito, porque são entidades assim mais carismáticas
e que povoam os terreiros de Umbanda, são reconhecidas como espíritos de escravos, mas que procuram repartir com as pessoas, né, encarnadas na Terra, sua sabedoria, sua experiência de vida. São pessoas que sofreram muito, mas que ao mesmo tempo elas acumularam muito conhecimento. Então, conhecimento da vida, elas prestam atendimentos aos consulentes, né? E ajudam as pessoas. São marcadas pela tolerância, pela rusticidade, simplicidade e por um sentimento profundo de caridade. Então, geralmente quando tem uma gira de preto velho, as pessoas buscam um conselho, buscam uma orientação, porque são pessoas muito sábias, né? Mesma coisa a gente, na vida cotidiana, na vida normal, a gente às vezes procura uma pessoa mais velha, procura um avô, procura, né, um amigo, alguém com mais experiência de vida para nos orientar em determinadas situações. E assim acontece com os pretos velhos. E eles são espíritos em evolução, né? E estão aqui para nos ajudar a aprender, a crescer, a melhorar, a evoluir como pessoa, como ser humano. Então é uma linha de trabalho muito interessante. E eu trago essa representação através da imagem do preto velho, da preta velha, os símbolos, né, alguns símbolos que remetem a essas entidades, que são as ervas, né? Eles fazem um benzimento, né? Eles são pessoas, geralmente entidades que trabalham curvadas em função da idade, então elas também fazem uso do cachimbo, né? Fazem uso do cafezinho, fazem uso da vela. Então são elementos de trabalho dessa linha espiritual, dessa linha de entidades. Então eu tenho paixão por eles e eu trouxe essa representação como uma forma também de vocês ter oportunidade de um dia conhecer, visitar uma casa e aprender um pouco mais, ter essa experiência na vida de vocês também, tá certo? Vamos falar sobre a malandra. Existe a linha dos malandros, né? A malandra que está associada à figura feminina, o malandro à figura masculina, né? Elas representam a presença feminina através da valorização da mulher, aquela que pode frequentar o bar à noite, aquela que pode fumar um cigarro, um charuto, né? Beber um uísque, e pode ter essa liberdade sem perder a sua integridade. Então, muitas malandras trazem essa representação da valorização social da mulher, né? A sociedade está evoluindo e a mulher está ganhando o seu espaço e a malandra vem representar essa classe, né? Então, essa inserção, né? Trazendo respeito, né? E permitir que esse drama feminino ele seja combatido. Então, ela está inserida geralmente no contexto das grandes cidades, né? Da rua, dos becos, do universo urbano, né? E às vezes são confundidas com as pombagiras, mas são figuras, entidades distintas, né? E eu trouxe então a representação de uma malandra. É uma mulher ousada, é uma mulher que geralmente usa uma roupa mais decotada, ela não tem medo de fumar um cigarro, então ela tem essas características. Está sempre bem arrumada, usa um chapéu, às vezes usa uma flor na cabeça, né? Usa um brinco e dança, que é uma maravilha, gente. Com o dia que essa é uma mulher assim que tem uma liberdade e que veio para mostrar o poder feminino para nosso mundo, para nossa sociedade. É uma quebra assim de barreira, uma quebra de preconceitos.
né? Quebrar esse machismo que infelizmente ainda existe. E os malandros, né? Eles também representam entidades que tiveram assim em outras vidas tiveram vidas mais marginalizadas, né? Eles vêm para cá não para passar perna em ninguém, eles vêm para ensinar a superar as dificuldades da vida, a ser malandro por uma questão de sobrevivência, não por uma questão de maldade. Então, o malandro, ele não tem nada a ver com maldade, não tem nada a ver com algo ruim, muito pelo contrário. A gente tem que aprender a ser malandro no dia a dia da nossa vida para poder sobreviver. E uma entidade que é muito conhecida nessa linha é chamada de Zé Pilintra. Ele é muito adorado, muito respeitado como uma entidade espiritual, né? E de origem afro-brasileira, e é representado também pelo malandro carioca, conhecido inclusive internacionalmente, e é uma entidade que enche o coração de todos com alegria, né? E a boa malandragem, né? Muito admirado. Considerado um espírito humilde, de bondade, de muita bondade, gosta de um bom bar, gosta da vida boêmia, da vida noturna, né? Apaixonado por jogo e, como todo bom homem, também apaixonado por uma boa mulher. E o malandro é isso. Eu trago então essa representação de Zé Pilintra, né? E é uma entidade que todos apreciam, que todos gostam, porque tem realmente uma energia muito boa. E geralmente o Zé Pilintra, ele traz ou uma vestimenta toda branca com uma gravata vermelha, ou às vezes ele tá com uma camisa listrada de vermelho e branco, sempre com um chapéu e com uma fita vermelha, né? Então eu coloco essa representação. E também fiz associação ali ao Calçadão do Rio de Janeiro, porque é uma figura importante nessa cidade, né? Mas a gente sabe que tem tanto Zé Pilintra como algumas outras entidades surgiram no Catimbó, no Nordeste brasileiro, e depois vieram para cá. E essa é a associação que eu faço com essa entidade. Então, eu tenho essa representação, trago também a questão do jogo, da carta, e é algo que fez parte da vida dessa entidade e que remete a ela dentro de uma casa de religião, tá? Zé Pilintra é um mestre, né? Um mestre muito respeitado. E vamos falar então chegar aí no tema da pombagira. Pombagira, tem gente que não gosta da pombagira, mas não tem porquê. A pombagira, ela surgiu no início do século XX, né, simbolizando aquela mulher liberada da submissão, né, imposta ao sexo feminino por uma sociedade machista. Então, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, ela é representada por uma mulher assim sensual, às vezes um pouco vulgar, né? Independente, dominadora, né? E a função dela dentro de uma casa, de um terreiro, é dar conselhos, fazer trabalhos para o amor, dar conselhos para quem está precisando, né? E ela também traz essa característica de ser desprovida de qualquer preconceito, né? Ela é uma mulher que tem liberdade, que tem independência. Então, ela terá sempre um cigarro na mão, né? Eu trago essa característica para minha obra, né? Trago a questão da bebida, né? Hoje em dia é muito comum, mas antigamente era algo algo discriminado, era algo, vamos dizer assim, reprovado pela sociedade, né? A mulher tinha que manter certos padrões, e a pombagira vem para quebrar esses padrões. E ela vem para ajudar, especialmente na questão de relacionamentos.
é uma mulher sofrida, né? E que retorna para ajudar as outras pessoas a evoluírem, né? Ela tem vários nomes, pode receber o nome de Maria Padilha, Rosa Caveira, Maria Molambo, uma infinidade de nomes de pombagiras. E ela, geralmente, ela traz, assim, cores fortes, cores mais escuras, né? Cores da noite, traz o vermelho, traz o preto, às vezes o roxo, traz o dourado, né? Porque também gosta de uma vida rica, de uma vida sem maiores dificuldades. Então, essa é a pombagira. A gente não deve confundir com algo ruim, né? Não tem nenhuma entidade que trabalha para o mal. E essa é a entidade que representa aí o empoderamento feminino também dentro da religião. E finalmente vamos aí falar sobre um tal de Exu. É difícil falar desse orixá, dessa entidade, sem lembrar do sentido pejorativo e maldoso que se formou no imaginário popular, né? Porque quando se fala de Exu, muita gente faz a associação da imagem desse orixá com a imagem do diabo, infelizmente, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque dentro da cultura africana não existe a figura do diabo. O diabo foi trazido, foi associado por conta da religião católica, né? E dentro da religiosidade não existe essa figura de maldade. O que acontece, se acontece algo de ruim com alguém, por exemplo, não foi culpa do diabo, não foi culpa do Exu. Ou é porque essa pessoa tinha que aprender algo, ou é a famosa lei do retorno, né? Então, o orixá Exu, ele é um mensageiro. Ele ele é um ser justo, né? Ele faz parte de uma linha chamada linha de esquerda, né? Cobra o que tem que ser cobrado, faz o que tem que fazer, mas ele não é um demônio, gente. Então, a gente precisa aprender sobre essa cultura para poder aprender a respeitar, né? A gente faz, às vezes, pré-julgamentos que acabam interferindo, né, na nossa vida, que acabam atrapalhando e dificultando as nossas relações com a diversidade, né? O mundo hoje precisa ser mais tolerante, né? A gente precisa conhecer mais. Então, eu trouxe essa representação do Exu. Ele é um orixá mensageiro que faz a ponte entre o humano e o divino, né? Guardião dos templos, das encruzilhadas, das passagens, das ruas, das casas. É uma entidade fiel, é uma entidade justa. E eu trouxe na minha pintura a representação do seu tridente, que é um símbolo desse orixá. Trouxe também a questão do chapéu. Muitos Exus usam chapéu. E a cor referente a essas entidades é o vermelho e o preto, né? Às vezes tem Exu que tem a cor do roxo, tem um cinza, traz um pouco do dourado, mas as cores principais são o vermelho e preto. Então eu faço essa dualidade, né? Então também geralmente às vezes são entidades com mais maturidade, né? Que estão em evolução, e tem também uma bengala, um apoio para poder se locomover. Também fazem uso do charuto, né? Por isso que eu coloquei um charuto nessa obra. Acho que não existe Exu sem charuto, então é importante que ela se faça presente. E no sincretismo, geralmente Exu é associado a Santo Antônio, né? Tanto que quando se comemora, faz uma homenagem para essa linha de entidade, se faz no dia de Santo Antônio, tá certo? E a saudação, a gente saúda Laroê Exu, né? Exu Emojubá, que essas entidades olhem por nós. E é isso o que eu tinha para mostrar para vocês. Temos, além dessas, existem mais entidades, existem uma infinidade de orixás aí que
que não estão presentes nessa representação, mas que também fazem parte desse panteão, dessa riqueza, dessa história. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a atenção de cada um e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a cultura afro-brasileira, tão importante, tão presente e que precisa ser respeitada e valorizada por todos. Obrigada, um axé e fiquem com Deus. Chegamos ao final do projeto Ancestralidade, um mundo encantado dos orixás, no qual apresentamos a última coletânea da artista Karen Buba. Este projeto foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, inciso 3, viabilizado por meio de edital da Fundação Cultural de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí. Conta com o apoio do Instituto Campeões da Vida e a realização ACM Produções. Vocês estão podendo acessar e poderão compartilhar esta exposição online por meio do canal do YouTube Instituto Campeões da Vida, que é uma organização que visa o desenvolvimento integral do ser humano, por meio de ações artístico-culturais, educacionais, esportivas e capacitações no âmbito profissional e de empreendedorismo. Então, muito obrigada pela assistência e por compartilhar a arte, a cultura e a sabedoria dos orixás. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, a chama de Angola nunca vai se apagar. Abastece o mundo inteiro com sua cultura milenar. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. ei, expanda essa energia, toca desse umbo, vira birimbau. Chiama é nossa terra, oi, Angola é magia, é fenomenal. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Aê, 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 chama de Angola, chama, chama, aê. Ei, a força nobre família que reinava em Angola. Nilsinga era a rainha, oi, guerreira destemida com o povo em Bangala. Ai.